no capítulo de número 5, a partir do versículo 1. É uma história bem conhecida da igreja, mas eu não tenho dúvida que Deus irá continuar falando aos nossos corações. Eu não digo aos irmãos que Deus irá falar aos nossos corações. Eu digo aos irmãos que Deus continuará falando aos nossos corações. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao largo de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. A palavra de Deus que nós temos lido e repetido aqui mais uma vez, esta leitura, uma parte dessa leitura, é uma palavra extremamente rica, uma palavra extremamente especial para a nossa vida. Fala de uma das experiências muito importantes na vida dos servos do Senhor, do apóstolo Pedro e dos demais que estavam ali com ele. É uma experiência onde, com certeza, a sua vida ficou marcada. A Bíblia narra pelo menos 2 experiências semelhantes a esta que nós acabamos de ler, quando os discípulos passaram a noite toda e não pescaram nada. Certamente Jesus escolheu o melhor momento de se manifestar na vida destas pessoas, desses discípulos, desses queridos, aos quais ele mesmo escolheu. Aqui é a primeira manifestação, quando eles passaram toda a noite pescando, batalhando, labutando, e diz a Bíblia que eles não apanharam nada, absolutamente nada. Eles voltaram, eles saíram daquele mar frustrados porque eles não conseguiram apanhar nada. Existe um outro texto da palavra de Deus, como disse aos irmãos, ao qual a Bíblia diz que também, em um outro momento, eles passaram a noite toda. Isso foi após a morte de Jesus e a sua ressurreição. E a Bíblia diz que naquele momento também passaram a noite toda e nada pescaram, nada. Quando Jesus apareceu, nem conseguiram reconhecer ao Mestre. E pela segunda vez, a Bíblia vai dizer que Jesus manda que eles lançassem a rede, e eles lançaram a rede, e a Bíblia diz que eles fizeram uma pesca também maravilhosa. Naquela ocasião, a quantidade de peixe é contada, e a Bíblia revela que foram 153 grandes peixes que foram pescados pela segunda vez. Só depois que eles reconhecem, é João que reconhece que era o próprio Senhor que estava mandando com que eles lançassem a rede após a pesca, após a manifestação, após aquela grande maravilha, né? E mais uma vez aqueles discípulos ali se juntaram a Jesus e estiveram em comunhão com o Senhor, a ponto de comer com Ele, de estar com Ele aqueles momentos. O que me chama a atenção aqui nesse texto, a primeira coisa é que havia uma multidão, e a multidão, ela certamente por conhecer já a pregação de Jesus, certamente por ouvir a pregação de Jesus, certamente até por ouvir falar dos milagres de Jesus, ali havia uma multidão que estava apertando Jesus. E o interessante, irmãos, pela primeira vez a Bíblia revela um motivo que seria um motivo extremamente precioso. Ali havia uma multidão que apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Em outro momento, a Bíblia diz que a multidão seguia Jesus por causa do pão que Jesus havia multiplicado. Mas nesse dia foi um dia diferente, porque a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Jesus, para ouvir a pregação de Jesus. Certamente muitos milagres houveram acontecido através da pregação de Jesus. Certamente a pregação do Senhor Jesus já havia alcançado de alguma forma aquelas multidões, e agora as multidões se reúnem perto de um lago, e a Bíblia diz que Jesus estava sendo apertado pelas multidões, porque as multidões queriam ouvir a palavra de Jesus. Mas ali também há alguns discípulos já, apesar do chamado se concretizar ali naquele momento, mas eles já haviam também acompanhado a Jesus, mas certamente acompanhado de longe, certamente acompanhado não com tanto compromisso. Ainda eles não haviam abandonado a sua vida, o seu cotidiano, para seguir a Jesus de vez, mas eles já conheciam Jesus, eles já chamavam Jesus de mestre até, e quando Jesus está ali,
Jesus até pega um dos barcos que estava ali, era o barco de Pedro, e manda que pede para que Pedro afastasse o barco, para que o barco ficasse dentro da água, para que ele pudesse pregar. E o interessante é que depois daquela pregação, aonde a multidão se juntou para ouvir a palavra de Jesus, certamente aquela multidão havia sido tocada anteriormente e mais uma vez estava ali para ouvir a palavra de Jesus. Mas sabe, irmãos, o que me chama a atenção é que aqueles homens pescadores que passaram a noite toda tentando pescar, que nada pegaram, que já conhecia Jesus um pouco também, que já chamava Jesus de mestre, que já se disponibilizava de certa forma também a servir um pouco a Jesus, porque emprestaram o barco a Jesus. Esses homens estavam ali, mas esses homens não foram tocados pela palavra de Jesus. A palavra de Jesus naquele dia não mudou a vida daqueles discípulos. Não é porque a palavra de Jesus não tem poder, não é porque a palavra de Deus não tem poder e não muda, porque quantos tiveram a sua vida mudada por causa da palavra de Jesus? A Bíblia narra uma história bem conhecida da igreja, de uma mulher que cerca de 12 anos havia sofrido de um fluxo, de uma enfermidade que ninguém podia curá-la. Diz a Bíblia que é aquela mulher, ouvindo falar de Jesus, creu em seu coração que se tão somente tocasse na orla do seu vestido, seria curada. E diz a Bíblia que aquela mulher saiu em meio da multidão e tocou na orla do vestido de Jesus, das vestes de Jesus, e aquela mulher foi completamente curada. Mas a cura daquela mulher, a vitória daquela mulher, a restauração daquela vida começou através da palavra de Deus que alguém pregou para ela. Então a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é poderosa, e é poderosa suficiente para transformar a vida de qualquer pessoa. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos chama a atenção de tal maneira que às vezes os discípulos de Jesus, por algum motivo, às vezes não mais, tiveram a sua atenção voltada para a palavra de Jesus. Há situações em que nós que servimos a Deus, de tal maneira ficamos com a nossa mente, ficamos com a nossa atenção não muito voltada para a palavra de Deus. Às vezes não acreditamos tanto assim. Às vezes até pensamos que pode acontecer com outro, que pode acontecer com o irmão, mas que não pode acontecer conosco. Me parece que o caso que estava acontecendo era justamente esse, porque a Bíblia faz menção da atuação da palavra de Jesus na vida da multidão. A multidão apertava Jesus para ouvir a sua palavra, para dar atenção à sua palavra. Mas aqueles discípulos que já eram discípulos de certa forma, que já seguiam de certa forma, nenhuma menção faz daquilo que foi o efeito daquela pregação de Jesus. E não era a pregação de qualquer pessoa, não era a pregação do irmão Marcos, não era a pregação do irmão João, não era a pregação do irmão Pedro, era a pregação do Senhor Jesus Cristo, era a mensagem do Filho de Deus, era a mensagem do Deus encarnado, mas não fez nenhum efeito na vida daqueles discípulos. Mas o Deus encarnado, que tem palavra para usar a nosso favor, quando a palavra aí não é suficiente para algumas pessoas, não porque ela não seja suficiente, mas porque muitas vezes não conseguimos crer na palavra de Jesus. Isso é bíblico, irmãos, porque quando Jesus chegou para o apóstolo Pedro certa vez e disse: olha, hoje vocês irão me negar. Pedro não acreditou na palavra de Jesus e disse: ainda que todos te neguem, Senhor, eu não te negarei. Era a palavra de Jesus, irmãos, que ele estava dizendo: vocês irão me negar. Ora, se Jesus está falando, é porque irá se cumprir. Se Jesus estava dizendo, é porque iria acontecer, porque não era um ser humano qualquer que estava falando, era o Filho de Deus que estava dizendo. Mas Pedro não estava acreditando nas palavras de Jesus. Às vezes nós somos assim. Há uma situação tão difícil, há uma situação tão desesperadora, há uma situação tão frustrante, que nós já não conseguimos crer na palavra de Jesus, que às vezes a palavra de Jesus não é suficiente. Repito aos irmãos, não que ela não seja suficiente,
noite, porque além de palavra, Jesus tem experiência para o crente que serve a Deus, para o crente que ouve a sua palavra. Aliás, somente de ouvir a palavra de Deus nós já somos bem-aventurados, mas Deus também tem experiência. Se a palavra de Deus não for suficiente, não tem problema, Ele tem experiência para crente, para transformar a vida de crente. Ele não só se manifesta através da palavra, Ele se manifesta também de maneira grandiosa naquilo que nós precisamos para que a nossa vida seja completamente transformada. E naquele dia, depois de Jesus enxergar a multidão, porque o interessante, irmãos, é que a sensibilidade de Jesus é algo extraordinário. Ele consegue enxergar a multidão, mas ele também consegue enxergar o particular. Primeiro Jesus pregou para uma multidão, primeiro Jesus se preocupou com as multidões. Talvez Pedro, talvez aqueles homens dissessem: olha, ele só quer saber da multidão, ele só está preocupado para a multidão. Veja como ele só prega para a multidão, ele só está querendo saber da multidão. Mas o Deus a quem você serve, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem nós servimos, ele, verdade, ele se preocupa com a multidão, mas ele se preocupa com o singular, ele se preocupa com você, ele se preocupa comigo, ele se preocupa de forma individual. Quem é que não lembra do capítulo 13, do versículo 16 de João, que diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, não é todos, irmãos, é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que palavra maravilhosa. Primeiro Deus amou a humanidade, porque Deus amou o mundo. Primeiro Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, Deus amou a criação, Deus amou o coletivo, mas ele sai do coletivo para o singular, dizendo para que todo, e todo está no singular. O que a palavra de Deus está dizendo é que quando Jesus planejou, quando Deus planejou que Jesus, o seu Filho, viesse a esta terra morrer, não foi para que todos se salvassem, mas foi para que todos se salvassem. Ele não colocou um número mínimo, um coro mínimo. Será que vai se salvar 200 mil pessoas? Será que vai se salvar 2 milhões de pessoas? Essa não seria a pergunta. A pergunta seria: será que vai se salvar alguém? E Deus disse: sim, vai se salvar alguém. Então é por esse alguém que eu vou morrer. Deus morreu, Jesus Cristo morreu, e Deus enviou o seu Filho pelo mundo, mas também por você, porque Deus consegue enxergar o coletivo, mas ele também consegue enxergar o singular. Após aquela pregação, diz a Bíblia que Jesus Cristo se dirigiu a Pedro, dizendo assim: Pedro, lança a tua rede, vai-te ao largo, vai lá para o fundo e lança a tua rede lá no fundo. Veja que coisa interessante. Primeiro ele tratou com a multidão e depois ele tratou com Pedro, porque a palavra de Jesus naquele momento não era suficiente na vida de Pedro, não era suficiente na vida daqueles discípulos, pré-discípulos, ou poucos discípulos, ou aqueles que eram discípulos, meio um pouco discípulo, um pouco não discípulo. Mas a palavra de Jesus não era suficiente para eles. Eles precisavam ter uma experiência mais profunda, e Jesus sabia aonde estava o coração daqueles homens, e por isso que Jesus atua justamente na raiz do problema. Jesus sabia que os corações daqueles homens estavam na sua vida, estavam naquela pescaria, estavam no seu trabalho, estavam naquela profissão que eles exerciam, e talvez aqueles homens estivessem tão preocupados porque não pescaram nada, porque não teriam lucro, porque não levariam nada para sua família, que eles nem estavam sendo alcançados ou transformados pela palavra de Jesus. Mas Jesus, entendendo a raiz do problema, mandou que ele fosse ao largo, lançasse a sua rede agora em águas profundas. O problema às vezes do discípulo, irmão, é que ele está em águas rasas, é que as águas estão apenas nos seus pés e não estão lhe cobrindo. Mas quando nós somos discípulos de Jesus por completo, quando nós estamos em águas profundas, certamente a transformação de Deus virá sobre a nossa vida de maneira completa, de maneira absoluta. E Jesus, sabendo a raiz do problema, disse: Pedro, vá para águas profundas. E Pedro foi. Ele disse assim: Senhor, nós já lançamos a rede a noite toda, nós já tentamos de tudo, nós já fizemos de tudo, mas sobre a tua palavra havia ainda uma esperança e uma consideração pela palavra de Jesus. Mas não havia uma crença absoluta, irmão, porque quando a Bíblia diz que eles lançaram a rede, e
palavra. Até iniciou pela palavra, porque Jesus disse: vai e lance a rede lá na parte mais funda. Mas a transformação veio através do agir de Deus na vida daqueles discípulos. Assim é o nosso Jesus, assim é o nosso Senhor. Ele é capaz de agir em nossa vida de tal maneira que Ele nos alcança aonde está o nosso coração. Eu não sei aonde está o teu coração. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que te afasta de Jesus. Parece que naquele dia o que afastava aqueles homens de seguirem Jesus absolutamente era justamente aquela experiência traumática, aquela experiência danosa, aquela experiência que ali trazia algum tipo de desconforto, que lhe tirava a atenção. Talvez você ainda esteja vivendo coisas que talvez te impeça de seguir o Evangelho e de seguir a Jesus. Talvez haja situações em tua vida que estejam te afastando de Jesus. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o grande problema é nós não darmos ouvidos à palavra de Jesus e nós não mergulharmos em águas profundas. Porque o chamado de Jesus na vida dos seus discípulos, o chamado de Jesus na vida daqueles que em um momento ouviram a sua voz, sempre foi um chamado de transformação. Jesus sempre transformou a vida daqueles que um dia ouviram o seu chamado. E o chamado de Jesus, ao contrário do que nós pensamos, não é para nós termos uma vida confortável, não é para nós simplesmente estarmos prestando culto a Deus todo o tempo e todo instante. Não, vai além disso. A Bíblia diz que naquele dia Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens. Jesus fez de mim e de você pescadores de homens. Ele disse para nós, ele disse para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos uma missão também, irmãos. Nós temos uma chamada também. A nossa chamada é pregar o Evangelho. A nossa chamada é pescar vidas para o reino de Deus. É sermos embaixadores do reino. Nós vivemos um tempo passado no qual muitas pessoas vieram sem sequer nós precisarmos fazer o convite. Mas nós vivemos um tempo tão difícil, onde estamos sofrendo tantas acusações, onde estamos sofrendo tantas perseguições, que agora nós precisamos ir buscar, nós precisamos lançar a rede, nós precisamos buscar os peixes para trazer também para o reino de Deus. Não é tempo mais de nós somente orarmos e esperarmos, é tempo também de nós lançarmos a rede para alcançarmos os peixes para o reino de Deus. E nós temos que fazer isso, e isso é uma chamada e uma responsabilidade que nos pesa. O apóstolo Paulo era consumido por essa responsabilidade. Eu nunca esqueço do irmão Antônio, quando aquele servo de Deus, ele conseguiu me levar para o caminho do Senhor. Ele trabalhou na casa do meu irmão. Lá na casa do meu irmão, ele começou a construir a casa dele, e ele não conseguia pedreiro, não conseguia, e de repente apareceu o irmão Antônio. E o irmão Antônio, ele foi construir a casa do meu irmão, e ele pregou a palavra de Deus, sempre pregava, ele fazia o trabalho e ele pregava a palavra de Deus. E eu lembro que aquele irmão investiu muito na pregação durante aquele trabalho, investiu muito, principalmente também na minha vida. E eu não tenho dúvida, irmãos, apesar dele já estar na glória, eu nunca terei a oportunidade de perguntar a ele, mas eu não tenho dúvida que Deus usou aquele servo dele como um instrumento para me alcançar. E aquele homem pregava certamente pela fé, eu acredito que também orava pela minha vida. E quando foi um dia, aquele irmão, ele lançou uma palavra, aquela palavra entrou no meu coração, e ele me convidou para domingo estar na igreja juntamente com ele. Aquela palavra entrou e fez grande efeito. Ele pregou sobre as 10 virgens, e quando ele pregou sobre as 10 virgens, eu fiquei com aquela palavra no meu coração: olha, Jesus vem, 5 vai ficar, 5 vai embora, eu não quero ficar. E aí eu esperava o domingo não parecia, o domingo não chegava, o domingo não acontecia, e parece que tudo era difícil. Eu ligava um rádio, era uma pregação: Jesus está voltando, e eu dizia: misericórdia. E eu ia na rua e alguém pregava: Jesus pode vir hoje. Eu digo: deixa para vir depois de domingo, Jesus. E eu fiquei preocupado, porque aquela palavra entrou no meu coração, e eu estava aguardando o domingo.
já estava abrindo, eu já estava ouvindo as pisadas daquele homem vindo pelo caminho. E quando ele chegou, disse: vamos, irmão, vamos embora logo para a igreja. E aí eu fui para a igreja, e eu cheguei na igreja, e de repente a rede foi lançada também na igreja, porque de repente foi lida uma palavra lá, e era Mateus 25, e falava de 10 virgens. Esse irmão combinou com esse outro, só pode ter sido, mas o Espírito de Deus que estava na vida de um, também estava na vida do outro. E quando aquele pregador terminou de pregar e lançou a rede, ele disse: quem quer aceitar Jesus, levante uma de suas mãos. Eu levantei as duas, saí passando por todo mundo, empurrando todo mundo, porque alguém lançou a rede sobre a minha vida. Deus não fez você, nem te chamou somente para você orar e curar os enfermos. Isso é bom e é bênção. Deus não te chamou somente para fazer obra de caridade. Faça, é bênção. Deus não te chamou apenas para ajudar A, para ajudar B. Deus não te chamou apenas para cantar no coral. Ele te chamou também para cantar no coral, para ajudar, para fazer a obra. Mas Deus também te chamou para lançar a rede e trazer almas para o reino de Deus. É missão minha, é missão tua. E nesses últimos tempos, Deus precisa daqueles que estejam dispostos a lançar a rede. Talvez se eu e você durante a semana tivesse orado, eu creio nisso de todo o meu coração, irmãos. Se nós tivéssemos orado por uma vida sequer, e tivesse convidado para estar aqui hoje, esse auditório estava cheia de peixes para ser ganhados para o reino de Deus. Às vezes, irmão, Deus nos envia e é necessário que nós vá também, e nós não só esperemos. Lembra da história de Jonas? A Bíblia diz que Deus enviou o profeta Jonas. Ele saiu da sua zona de conforto, ele saiu da sua pátria, ele saiu da sua nação, e ele foi para Nínive, uma cidade terrível, uma cidade na qual Jonas não queria sequer que aqueles homens fossem salvos por causa da sua maldade. Mas aquele homem foi enviado por Deus. Sabe o que aconteceu, irmão? Através de uma pregação, toda a cidade se converteu para Deus, porque aquele homem foi enviado pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Você também foi enviado por Deus. Pode ir tranquilo, porque você vai lançar as redes e os peixes virão, porque você está debaixo da autoridade daquele que te enviou para ser pescadores de homens. Lance a rede. Há quanto tempo nós não oramos por vidas e convidamos para estar na casa do Senhor? Lembra daquele vizinho que você nunca mais convidou? Lembra daquela vizinha que você nunca mais convidou? Lembra daquele amigo que você conversa com ele de tudo, ele manda mensagem todo dia, mas que nunca mais você convidou? Lance a rede, fale do Evangelho, pregue o Evangelho, ore por essas vidas, porque certamente o Deus que te enviou também fará com que você tenha êxito na sua missão. A missão não foi você que escolheu, foi Deus quem te deu. A missão não foi você que disse assim: olha, eu vou me inscrever para ser pescador de homem. Quem aqui um dia se inscreveu para ser pescador de homem? Nem eu, nem você, nem ninguém. Foi Deus quem nos escolheu. Não fosse vós que escolhesse a Deus, mas foi Deus quem vos escolheu. Mas Deus não escolheu para qualquer coisa, irmão. Deus escolheu para que você vá e dê muitos frutos. O que Deus espera de mim e você, irmãos, é que eu e você dê muito fruto. É o que está escrito, irmãos. E sabe por que você vai dar muito fruto? E sabe por que você vai pescar muitas almas para o reino de Deus? Porque foi Deus quem te enviou, porque foi Deus quem te mandou, porque foi Deus quem te disse, e Ele é fiel em velar pela sua palavra. Por isso, seja um pescador de almas para o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que nessa noite, irmãos, nós possamos cumprir com a nossa chamada integralmente. Eu sei que é importante o trabalho que você faz. Eu sei que é importante o trabalho que você faz no coral, que você faz no conjunto, que você faz nos órgãos. Eu sei. Eu sei quanto Deus se alegra pela obra que você faz na sua casa, pelo zelo, pela sua presença. Seja mais assíduo, faça mais se você puder, mas não se esqueça da sua missão primordial. Sua missão primordial é
é ganhar almas para o reino de Deus. Você foi escolhido por Deus para ser um pescador de almas. Sabe qual foi o último desejo de Jesus para mim e para você? Sabe qual foi a última palavra e recomendação de Jesus para mim e para você? A última recomendação de Jesus antes dele partir dessa terra e estar de vez nos céus, sentado ao lado direito do seu Pai. Sua última recomendação não foi outra senão: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Lembra do que está escrito lá em Jeremias? Se eu mandar e você não disser a minha palavra para o ímpio e ele morrer, eu requererei o sangue do ímpio sobre a tua vida. Mas se você pregar a minha palavra ao ímpio e anunciar o meu caminho ao ímpio e ele não se converter, eu requererei dele, porque ele não quis se converter. Faça a sua parte, faça o que Deus te escolheu para fazer. Seja verdadeiramente um pescador de alma. Lance a rede humildemente, debaixo de oração. Chame. Sabe como Jesus naquele dia conseguiu aqueles discípulos? Chamando para a sua obra. Eu sei que é Jesus quem chama, eu sei que é Deus quem chama, mas eu sei também que Deus se usa de você como um instrumento em suas mãos para fazer a sua obra. Eu e você somos pés de Deus aqui na terra. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não é do irmão Marcos, mas eu tenho certeza que o Deus a quem nós servimos tem falado aos nossos corações. Que Deus abençoe em nome de Jesus.